Rivotril, quais os efeitos adversos? Será que pode viciar? Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Terceiro episódio dessa série com o Dr. Maurício Hoffman, do Além da Endocrinologia. Agora a gente vai conversar um pouco sobre medicamentos com risco de abuso, né, Maurício? Dentro da minha prática diária ali, às vezes a gente atende algum paciente, aí chega no final da consulta, o paciente pede, doutor, tem como me dar uma receitinha daquela azulzinha ali? Eu tomo o Lexotan, eu tomo o Rivotril, eu tomo o Roipinol, é só para dormir, é só para eu ter na minha carteira e tal, eu gosto de tomar. Qual é o risco para as pessoas desse tipo de comportamento, assim, Maurício, de ter um medicamento controlado, tarja preta, receita controlada, para uso eventual, assim, sem uma indicação de um profissional da saúde mental, do psiquiatra, no caso, assim. Tem risco da pessoa se viciar? Quais são os prejuízos que esse tipo de substância pode trazer? Então tá. Olá, pessoal. Então vamos falar sobre essas questões, os riscos essa classe de remédio, né, que a gente chama de benzodiazepínicos, assim, né? Alguns são tarja preta de certa forma. Nesse sentido, Matheus, alguns pacientes de fato têm esse uso eventual, né? A gente não sabe muito, quando a gente vai prescrever para um paciente a primeira vez, a gente não sabe muito o que vai acontecer com aquele paciente, né? A gente não tem muita informação científica de saber quem é mais suscetível a ter adição ao benzodiazepínico, quem não tem, né? Quem consegue fazer o uso controlado e quem não consegue, por exemplo. Então, de fato, né? Então vamos para a proporção, assim. Tem alguns estudos bem grandes, por exemplo, pegando a população da Finlândia inteira, né? E comparando, assim, quem usa Rivotril, quem usa Lexotan, quem usa Zolpidem, que é uma outra coisa que tem bastante hoje em dia, e ver quem que tem a probabilidade de ficar viciado nessa medicação, adito a essa medicação ao longo do tempo, né? É em torno de 15 a cada 100 pessoas, 20 a cada 100 pessoas que vão ficar dependentes dessa medicação. Então, algumas pessoas, a maior parte, vai conseguir fazer um uso de certa forma controlado, combinar com o médico, usar por um período, tirar e às vezes ter na carteira, né? Eu tenho alguns pacientes que já tiveram pânico antes, que se sentem muito seguros, tem lá 10 anos, está vencido já, não Sim. funciona, né? É só um pozinho ali. Mas tem na carteira porque é quase como um amuleto, né? Nunca mais me pediu receita nem nada, mas está ali, né? Então eles se sentem mais seguros, tranquilo. Mas esses que vão usar e acabam aumentando, quando é que a gente começa a perceber que o paciente está ficando com problema com o uso da substância, né, com o uso da medicação? Eles começam a aumentar a dose, começa a perder efeito, aí tem que é o que a gente chama de tolerância, né? Sim. Vai aumentando a dose para tentar manter o mesmo efeito e aí perde o controle. Aí começa a pedir para o médico, começa a pedir para o outro e aí começa a ter problemas. Quais são os problemas? Qual é o problema que o uso normal, digamos, normal de Rivotril pode causar? A gente tem um aumento de risco de acidente de trânsito, então quem toma essas medicações não é bom dirigir, nem moto, nem carro, né? A gente fica um pouco mais esquecido, a gente não consegue lembrar das coisas, a gente não consegue estudar direito ou ler, a memória a gente não consegue fazer a memória quando a gente está com o uso dessa medicação, né? Então esses são os problemas de uso comum. Agora, os problemas da adição são outros, né? O paciente começa a aumentar a dose e se ele fica sem, é como se fosse um paciente alcoólatra, né? Para de tomar, vai ter tremor, vai ter uma crise de abstinência muito forte, né? E pode ter aumento da frequência cardíaca até um infarto por causa desse tipo de situação de abstinência. Digamos que está usando uma dose absurda, né, de diazepam ou de Rivotril, enfim, né, e para de soco. Então, os pacientes que estão usando muita dose há muito tempo, eles de fato não podem cortar de uma hora para outra, eles vão passar mal, né? Então, a gente tem que ir desmamando aos poucos, que a gente chama, né? Tem que retirar devagarinho, porque é uma medicação bem difícil de tirar quando a gente chega num nível de dose muito alta, né? Nível de dose alta. Tu comentou ali também do Zolpidem. Esse é um outro medicamento que eu tenho notado vários pacientes, muitas pessoas jovens usando para dormir. Tenho usado final de semana ou quando preciso ajustar o meu horário de sono, usando por demanda, assim, quando nota que não vai dormir, toma esse tipo de medicamento. Qual que é a real indicação do Zolpidem, primeiramente, né, Maurício? Para quem ele realmente está indicado, se é essa a indicação mesmo dele,
e quais são os riscos também do uso desse tipo de medicamento por tempo prolongado ou por conta própria, sem ter um diagnóstico psiquiátrico assim certinho. Então, essa medicação, né, o Zolpidem, ela normalmente ela vai entrar como um complemento a um tratamento, né? Nunca ela vai ser o tratamento principal de nada, né? Então eu costumo dizer para os pacientes assim que Zolpidem e benzodiazepínico também, né, Rivotril e tal, eles são um extintor de incêndio, eles não vão ter reconstruir a casa. E que vai reconstruir a casa são outros tratamentos. Eles podem ajudar no momento de crise. Então ele é indicado para a indução do sono. Ele é um pouco diferente. A grande promessa do Zolpidem quando ele surgiu é ele não ter um efeito aditivo, né? Ou seja, viciar como o Rivotril e diazepam e outros, né, os benzodiazepínicos, esses fariam. Mas isso não é verdade, né? A gente sabe que eles têm um poder aditivo bem forte, tanto quanto os outros, assim, né? Estudos, de novo, da população inteira de alguns países mostram isso. Então, mas ele tem um efeito um pouquinho diferente, né? Enquanto os benzodiazepínicos, esses Rivotril e diazepam, eles dão uma acalmada, eles diminuem um pouco a ansiedade, mas não, a gente fica mais sonolento, mas não necessariamente vai dormir na hora. O Zolpidem, ele já é um indutor do sono forte, né? O paciente, normalmente quando o paciente vai tomar, eu recomendo, quando eu eventualmente indico, tomar na cama. Sim. Né? Porque o paciente vai tomar, em 20 minutos vai apagar. E às vezes o paciente apaga só a consciência. Ele pode ficar acordado, fica como um sonâmbulo. Sim. Vai pegar o WhatsApp, vai escrever bobagem, vai fazer compra na internet. Então o paciente pode ter um monte de prejuízo e não lembrar de nada. Né? Tem esse risco. Isso só o Zolpidem faz. Né? Esse tipo de deixa a pessoa meio sonâmbula, assim, e aí faz um monte de porcaria. Né? E também, aí é a mesma história que eu falei anteriormente. Né? O paciente, a gente vê que está dando problema quando ele começa a querer aumentar a dose, tomei 1, tomei 2, tomei 3, não está fazendo efeito. Aí, porque ele vai fazer efeito. Né? O paciente vai apagar em algum momento, ele vai ficar meio sonâmbulo, vai fazer coisa que ele não devia. Sim. Né? E aí a gente, né, o prejuízo pode ser grande. A retirada também pode ser difícil, mas normalmente a indicação é essa, né? Por curto período de tempo, para ajustar um pouquinho o sono, digamos, né, o paciente trocou a noite pelo dia, a gente quer trazer um sono mais fisiológico. No início a gente até pode usar, mas nunca passado uma dose mínima, assim, né? Sim. E por curto período de tempo, essa é a indicação. Não é um remédio para seguir usando. Não é um remédio para seguir usando para sempre. E um terceiro medicamento que esse eu tenho percebido bastante, principalmente lá dentro, tu como professor do curso de medicina deve ter notado isso também. A gente vê o pessoal em ambiente acadêmico, universitário, às vezes querendo dar um gás assim, véspera de prova. E para isso lançam mão de medicamentos estimulantes, né? Esses medicamentos para déficit de atenção e hiperatividade, como o Ritalina, o Venvance, né? Esses medicamentos realmente servem para isso e quais são os prejuízos para se usar como auxiliar de estudo ou para neurotrópico, né? Para potencializar a inteligência como as pessoas julgam que possa funcionar, né? Sim. É mais uma coisa assim que é por conta e risco de cada sujeito, né? Ele não é uma medicação feita para doping cognitivo, que a gente chama, né? Embora ela possa até melhorar a performance cognitiva um pouquinho, a margem de efeito é muito pequena, mas ela existe, né? É estatisticamente significativa, é muito pequenininha, mas ela existe. Mas há um custo muito alto. Quem toma essas medicações e tem ansiedade, por exemplo, piora muito a sua ansiedade, piora muito o seu sono, e aí não dormindo, não faz memória e não aprende nada. Sim. Então o Jeep pode virar. Né? Então tu quis fazer uma coisa e se atolou, né? Sim. Ficou pior. Então ela não tem uma indicação para isso. Para quem tem déficit de atenção, por exemplo, é um tratamento que muda a vida. Né? A pessoa se organiza, consegue focar, consegue silenciar aquele zum na cabeça, então ajuda. Mas para quem não tem déficit de atenção, mas usa só para estudar e para doping cognitivo, ele não vai melhorar a tua inteligência. Talvez possa até piorar, se tu não, né, se ficar mais agitado e não conseguir ficar ansioso. E aí tu não vai prestar atenção, aí tu nem está aprendendo, né? Mas ela, de fato, ela tem esse efeito para todo mundo, né? Ela pode ajudar um pouquinho nisso, mas a um custo talvez muito alto. Né? Algumas pessoas podem ficar fora da realidade por causa disso, começam a ouvir vozes, ver coisas, né? Ela tem também, por ser receita amarela, ela também tem um efeito aditivo, né? 10% dos pacientes ficam viciados em Ritalina, né? Tem que usar dose cada vez maior
E aí, quando não usa, a pessoa fica uma plasta, assim, ela fica, né, muito lentificada e fica muito mal. E tem alguns casos escritos em artigos, né, que mostram que quem usava muita dose, que é dito pesado, metade morreu. Né, morre por infarto, morre por arritmia cardíaca, enfim. Então, é uma medicação, como qualquer tratamento em medicina, não pode ser usado de qualquer forma. Né? Então, assim, mas as pessoas hoje em dia, né, é o conta e risco, assim. Né? Às vezes querem uma resposta fácil e rápida para o estudo, que a gente sabe que é o melhor estudar um pouquinho todos os dias. Não tem muito atalho, né? O atalho vai levar num buraco, né? Exatamente. Normalmente. Então tá jóia. Chegamos ao final desse terceiro episódio do Além da Endocrinologia, recebendo hoje o Dr. Maurício Hoffmann aqui. A gente conversou bastante sobre medicamentos que podem causar prejuízo, podem viciar, né, e são perigosos de serem usados por conta própria. Espero que vocês tenham gostado da informação. Quem gostou pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso aí ajuda bastante. Um abraço e até a próxima.